Vai dar tudo certo. O que diz a música? Tudo certo. Mas tem que fazer alguma coisa, não tem? O que o Padre Juarez canta? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Oração, vida. Vai dar tudo Se a gente certo. for por um caminho onde a gente só trabalha, não tiver oração, pode ter certeza que não vai dar tudo certo. E não vai dar tudo certo também se a gente só ficar rezando e a gente não for para a prática. Então eu quero que esse programa seja especial para você, eu quero te inspirar com boas ideias. Recebo a Tiziana de Paula, compositora, cantora desde os 13 anos de idade, hein, gente? Casada, tem 3 filhos e leva uma missão lindíssima através da música e também escrevendo, né? Tá aqui, eu acho que é o primeiro livro dela, se eu não estou enganado. Era Deus ali comigo, maravilhoso, da editora Ângelos, da nossa Maristela. Tiziana de Paula, seja muito bem-vinda, bom dia! Bom dia, que alegria estar com você. Você está chegando de onde, minha filha? Estou vindo de Fortaleza. Fortaleza, lindíssimo. Lá que tem um raléu também muito conhecido, não é? Exatamente. Aleluia! Aleluia! Estive lá. Foi em julho, uma grande festa da comunidade Shalom. Que bom estar aqui, poder contar um pouco da minha história com você hoje, através de tantas histórias que estão aí nesse livro. Você acha que é diferente a evangelização lá no Nordeste do nosso país, aqui nessa região mais de Sul, Sudeste? Você nota alguma coisa diferente ou não? Eu vejo a diversidade de carismas na igreja e eu vejo que o povo nordestino ele tem uma característica muito própria, que é essa questão do fervor. Eu vejo uma fé muito genuína, é um povo muito sofrido. Eu acho que isso transparece na manifestação da fé desse povo, né? O povo ao qual eu estou inserida nesse contexto espiritual. Você pertence à comunidade? Comunidade Católica, um novo caminho. Um novo caminho. Já está há Eu estou há 25 anos. 25 anos? Isso. Nossa, 25 anos atrás, um novo caminho estava praticamente? Começando, a comunidade tem 30 anos. Eu queria que você seguisse a Tiziana nas redes sociais. Qual que é? Então, é @Tiziana de Paula. Tiziana de Paula. É isso? É isso. Então, através aí do seu Instagram, manda uma mensagem, participa junto com a gente. Pode também mandar sua mensagem ao vivo, né? Nós estamos ao vivo, são 11 horas e 10 minutos. A alegria de poder receber uma mensageira mesmo da Palavra de Deus. Eu comecei a ler seu livro e eu fiquei tão entusiasmado que eu vou querer fazer um programa na madrugada, a partir da meia-noite. Você dorme cedo ou aguenta firme? Maravilha. Por esse propósito, eu aguento qualquer outro. Então, nós vamos fazer um programa especial a partir da meia-noite e eu queria que você que está em casa nos acompanhasse, porque eu quero pegar ponto por ponto desse livro e ir detalhando para aquelas pessoas que estão em casa, para aqueles que vão nos acompanhar no silêncio da madrugada. Mas vamos já nos aquecendo. Aqui eu tenho, por exemplo, momento de parar, de consertar as redes. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você fez no seu livro uma reflexão que eu não tinha pensado. Há no Evangelho um comando de Jesus: siga-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Você diz: contudo, me chama a atenção o momento em que essa instrução foi dita. O fator temporal da ordem se deu enquanto eles consertavam as redes. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse detalhe. Jesus faz o chamado enquanto eles estavam consertando as redes. E você diz, aqui tem um detalhe e esse detalhe é importante. Por que esse detalhe é importante? Esse detalhe é importante porque hoje a gente vive uma vida extremamente acelerada e a gente não percebe que a pausa faz parte do percurso. Eu sempre comparo a melodia das músicas, que tem as notas musicais e que as notas fazem ali a sua mistura e geram uma composição. Mas nas pautas, nas linhas, nas notas, a pausa ela é escrita. E nós temos que escrever essas pausas nas nossas vidas para poder reparar, para poder consertar e ir ao alto mar, que é o nosso dia a dia, os nossos enfrentamentos, ir ao alto mar com a rede firme, com a rede consertada, com o coração reparado, forte, né? A gente precisa ter essa consciência espiritual de que esse agitar da fé, ele precisa da calmaria.
Você sabe que a gente está falando sobre isso, tem gente que está nos acompanhando agora e talvez tudo que você esteja precisando seja parar um pouco. A gente tem enfrentado um mundo cada vez mais assim frenético, né? E a gente entra nessa vibe, nessa onda, né? E a gente começa a fazer as coisas sem pensar. E a gente começa a achar que tudo é urgente, que tudo é importante, que tudo é para ontem. O que realmente é importante? O que realmente é importante? Se eu não fizer essa pergunta com seriedade, consertando minha rede, eu não vou conseguir seguir Jesus, porque eu vou me perder ao longo do caminho. E o livro diz exatamente isso. Para um pouco. Nessa sua correria, para um pouco. Você fala nesse livro sobre uma síndrome do carrossel. É isso? É isso. Então, em 1 minuto, você que está em casa, vamos aprender um negócio juntos? Eu não sabia, não conhecia o que é essa tal de síndrome do carrossel. Mas eu queria que você que está em casa parasse um pouquinho e abrisse os ouvidos, porque tem um ensinamento nessa tal de síndrome que muita gente que está me acompanhando vai se identificar. Nós estamos ao vivo, são 11 horas e 14 minutos, está só começando Escolhas da Vida, vem comigo, vamos lá, força, vai! Eu estou entrevistando nesse programa especial Tiziana de Paula e a Tiziana está me contando um pouco sobre o seu livro, que realmente é uma obra de arte, é uma obra-prima. Era Deus ali comigo. Quantas e quantas vezes na vida a gente diz exatamente isso? Naquele momento, se não fosse Deus, Dalcide, se não fosse Deus, era Deus que estava comigo. E não é simplesmente uma poesia, né? Isso é concreto, é vida. Mas a Tiziana tem também um trabalho bonito como cantora. Você compõe também, não é isso? Componho. O meu projeto de música é autoral. Posso conhecer alguma dessas músicas? Pode. E se alguém falar assim, eu gostaria de conhecer um pouco mais, @Tiziana de Paula no Instagram, pode ser o caminho? Pode ser o caminho. De lá você vai para os outros canais. Nós vamos ver aqui quem é que já está seguindo Tiziana de Paula nas redes sociais. Enquanto você pega agora sim o seu celular em mãos, vai ouvindo essa canção. Vai lá. Aqui neste lugar, tua mão amiga me tocou, despertou meus olhos e eu chorei, sem saber que eu chorava, só amor. Foi tão difícil chegar aqui, oh Pai, eu precisava chegar a Ti pra sentir que tudo posso com a força de Tuas mãos e pensar que eu era tão fechado para amar, e Jesus desceu do céu e me tocou, e a mim nesse instante revelou que o amor de Deus é tudo, que eu não vivo sem o meu Senhor, que Jesus, Filho de Deus, Salvador. Conduz os meus caminhos, guia os meus passos e acende o fervor do Teu amor em meu coração. Conduz os meus caminhos, guia os meus passos e acende
Essa música é sua? Maravilha. Ó, eu queria muito que você conhecesse o trabalho da Tiziana de Paula nas redes sociais e a partir dali você passasse a acompanhar o trabalho dela, da comunidade. Minha gente, realmente eu estou diante de alguém que sabe cantar, sabe compor e sabe escrever. Jesus decepcionou a muitos. Não podemos ser responsáveis pelo que idealizaram de nós. Essa reflexão me chamou tanta atenção que eu botei aqui, ó, uma anotaçãozinha feita à mão mesmo e fiz um rabisco aqui embaixo. Por que isso me chamou a atenção? Você faz uma reflexão muito séria, muito profunda. Ela diz assim: Jesus nasceu num contexto de extremismo político e religioso. Como filho de Deus, poderia ter sido um grande revolucionário, mas escolheu para seu reinado o serviço e optou apenas pelo lado extremo de amar. Ao olhar para tudo isso, que nosso coração perceba o grande risco de tentar atender às expectativas humanas. Não podemos ser responsáveis pelo que idealizaram de nós. E ela está falando isso porque na vida de Jesus, alguns diziam assim, mas como assim? A cidade de onde ele veio, o que ele está falando? Mas ele é mesmo o Messias? Que é isso? O que ele está dizendo? Muita gente dando palpite e muita gente alimentando uma ideia de filho de Deus que não correspondia à ideia de filho de Deus que estava sendo vista ali diante dos olhos. As expectativas que os outros colocaram sobre nós. Isso. Você fala, a gente tem que se libertar disso. Fortemente. Fortemente. Agradar a Deus não é fácil. E se posicionar diante dessa agradabilidade que Ele nos pede é muito difícil hoje. Porque as pessoas têm as suas expectativas sobre nós e assim nós também. Nós também, na nossa fraqueza, nós também depositamos expectativas sobre o outro, né? Mas qual é a expectativa? E sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. E pesa. Pesa bastante. Qual é a expectativa que Ele tem a meu respeito? Acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias e é a ela que nós não devemos medir esforços para concretizar, né? Para agradar o coração dele. Pode ser, por exemplo, que até alguém que te ama muito, mas tem uma expectativa sobre você que você diz, nossa, mas o sonho desse casamento é da minha mãe, mas não é o meu sonho. Ou o sonho dessa determinada profissão, ou desse encaminhamento aí para uma determinada faculdade, é o sonho do meu pai, mas não é o meu. Nossa, morar nesta cidade é o sonho de toda a minha família, só que não é o meu sonho. Cuidado, porque às vezes a gente fica tentando ajeitar os sonhos da gente aos sonhos dos outros. Agradar a todos. Agradar a todos. E aí vem aquela frase que nem Jesus conseguiu agradar a todos. E é uma verdade. É uma verdade. Eu estou me inspirando aqui na página 25 do livro, tá? Imaginem as expectativas geradas advindas das profecias em torno da vinda do Messias. Que Messias fora idealizado pela mente daqueles que o esperavam. Que Messias nós teríamos construído em nossa mente. Isso me mostra o quão confuso e frustrante pode ser uma falsa expectativa. Quais são os meus sonhos? Que esse programa te ajude a resgatar os seus sonhos. Não os sonhos que outros sonharam para você, mas quais são os meus sonhos? Quais são os sonhos de Deus em relação a mim? Os sonhos de Deus, tem uma canção que diz isso, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus, eles não cabem muitas vezes nem mesmo na minha mente, nem mesmo no meu coração. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Pensa nisso. E se abra mesmo ao longo desse programa para deixar Deus falar ao seu coração. Vem comigo. Estou entrevistando a Tiziana de Paula. Daqui a pouquinho eu vou continuar falando com ela, mas agora nós vamos ao vivo falar com a nossa repórter Laís Peçanha, que está no metrô de São Paulo. Me parece que está havendo alguma ação especial. Laís, seja muito bem-vinda, muito bom dia. O que está fazendo aí, filha?
Bom dia, Dalcides, bom dia para vocês que acompanham o Escolhas da Vida, uma ação muito especial de conscientização ao câncer infanto-juvenil. Pois é, a gente está no Setembro Dourado, então o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, o Itaci, está fazendo essa ação de conscientização. Por quê, Dalcides? Porque no Brasil, o câncer infanto-juvenil é a primeira causa de mortes de pessoas de 1 a 19 anos. Isso porque a maioria dessas pessoas descobre esse câncer tardiamente. Então a ideia aqui é falar sobre os sintomas desse câncer para os pais, para os adolescentes ficarem alertas e, caso tenha algum sintoma, correrem aí para o médico. Olha, segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 8.000 novos casos são diagnosticados anualmente. E é por isso, então, que eu vou conversar com o Douglas, que vai explicar um pouquinho pra gente. Douglas, bom dia. Primeiro eu queria saber quais os principais tipos de câncer que acometem essa faixa etária, de 1 a 19 anos. Bom dia. Os principais tipos de câncer dessa faixa etária são a leucemia, os tumores do sistema central e os linfomas. São os principais que aparecem de 0 a 18 anos. Tá, e eu gostaria que você falasse dos sinais, né, dos sintomas. O que as mães podem ficar atentas aí nessas crianças? As mães devem ficar atentas a alguns sinais que podem passar desapercebido algumas vezes, mas são muito importantes. Por exemplo, nós temos aqui uma lista de alguns sintomas para a população, como inchaço, sudorese noturna, palidez, dores nas juntas. Então são sinais que passam desapercebidos, mas que podem ser sinais de câncer. Então, acima de tudo, não tenha medo de levar o seu filho a um especialista e verificar se realmente pode ser realmente um câncer, porque quanto mais cedo for descoberta, a chance de cura é muito maior. Então encarar de frente esse desafio. Muito obrigada pela sua participação. Dalcides, além de fazer toda essa conscientização, está acontecendo uma ação de solidariedade. Quem passa aqui pelo metrô é convidado a cortar os cabelos e doar. O que vai acontecer? Esse cabelo vai ser doado para uma ONG que se chama Rapunzel Solidária. Eles vão fazer as peruquinhas para as crianças e aí depois as crianças que estão em tratamento lá no Itaci, elas podem escolher a melhor peruquinha, a que mais combina com elas. A gente sabe que a autoestima é muito impactada por quem está com o câncer. E aí eles estavam me contando que as crianças ganham uma sobrevida, um ar diferente, um sorriso no rosto, porque não é fácil ficar sem o cabelo. Vamos falar aqui com a Adriana. Adriana, conta pra mim, como tá seu coração, né, agora que você tá doando pra ajudar alguém? Eu tenho um mar de sentimentos nesse momento, porque na real, assim, eu tinha já, antes do coronavírus, pensado deixar crescer meu cabelo para doar mesmo. E aí, já faz dias, né, que eu tô pensando, vou cortar, mas não sei aonde doar. Aí eu vou passando aqui no metrô e olha só, que maravilha. Oh, Deus santo bendito, cortei meu cabelo. Bom, espero que seja feliz a criança que pega esse cabelo aqui. Obrigada. Dalcides, todo mundo aqui é voluntário, viu? Quem doa e o cabeleireiro que está cortando também é voluntário. É isso, essa ação fica aqui no metrô Barra Funda hoje até às 16 horas e ela vai percorrer muitos metrôs aqui da capital paulista. Então, se você estiver assistindo, vê uma plaquinha dessa do Itaci, já sabe que pode doar seu cabelo. Eu volto com você aí no estúdio. O coração fica quentinho, né? Quando a gente vê uma ação assim de solidariedade tão bonita. Meu Deus, essa é um anjo também na nossa vida, né? Nossa, Laís, que bom você chamando a gente para solidariedade, para a gente não pensar só na gente mesmo. Que ideia linda, criativa. Alguém ali, né, um profissional cortando o cabelo e dando esperança para a criançada. Meu Deus do céu. Tem muita gente boa nesse nosso mundo, não? Graças a Deus. Não é? A gente tem que olhar para isso também, né? A gente inflama muito o nosso coração só com as coisas ruins, mas tem muita gente boa. Eu fico imaginando, por exemplo, que bom se os veículos de comunicação derem destaque a isso. Enaltecessem o bem. Exato. Se o bem viralizasse. Porque vai, certamente, assim, também ao longo do dia de hoje, ter muita gente que vai fazer maldade e depois essas maldades vão ganhar as manchetes, né? Os programas de televisão. Não estou falando para negar isso, não.
Você vai mostrar isso, mas mostra também esse lado bom, essa solidariedade, essa alegria. A Adriana, né, que estava ali cortando, né, deixando os cabelos serem cortados, né? Mas assim, numa alegria, eu estava querendo fazer isso há um bom tempo. Eu vi ali, né, a Estação Corinthians, acho que é isso. Ô, gente, em vários pontos, então, da cidade. Hã? Barra Funda. Barra Funda? Era Barra Funda? Então, aqui na Barra Funda, você vai pegar o metrô hoje, você fala, ai, Dalcides, eu posso fazer uma doação? Faz. Ó, mas só que em várias estações você pode encontrar a mesma campanha. Eu fico tão feliz de ver as pessoas se ajudando, cada um do seu modo, né? Não é Posso que... fazer uma intervenção aqui Deve, com você? Ele estava falando do metrô, a matéria estava falando isso, e ele falou assim, fiquem atentos aos sintomas, porque quanto mais cedo se conhece os sintomas, mais chance de ser curado. Na hora que ele falou, na hora veio no meu coração. Quanto mais cedo e mais rápido a gente se aproxima de Deus, também. Perfeito. Maior chance da gente ser curado. E tem coisa que a gente sente que está ali, né? Incomodando, não só fisicamente, a alma, o coração, né? E se eu não fizer nada, vamos deixar, vamos tocando. Deus tem o seu tempo e pode ser nessa manhã, 11 horas e 35 minutos, um momento especial mesmo de bênçãos, de graças. Eu creio nesse Deus que tudo pode, tudo faz. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi. Daqui a pouquinho eu queria trazer a inspiração, uma personagem da história da humanidade, Santa Teresinha do Menino Jesus. Estou falando isso porque tem tudo a ver também com o livro de Tiziana de Paula, porque nesse livro ela fala sobre a inspiração de Santa Teresinha para a vida dela. Olha, eu falei agora há pouco, né, sobre a gente se inspirar em pessoas do bem. Santa Teresinha do Menino Jesus é uma inspiração para toda a humanidade, mas de uma forma especial inspirou a vida e a obra da Tiziana de Paula. Vem cá, vai. Não quero ser santa pela metade, escolho tudo. Essa foi uma das frases ditas pela grande doutora da Igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Nascida na França, em uma família muito temente a Deus, Teresinha foi a caçula de 9 irmãos, onde 4 morreram com pouca idade, restando as outras 4 irmãs, que também se tornaram freiras. À primeira vista, parece que Teresinha foi santa desde a sua infância, mas sua história mostra um caminho de amadurecimento em meio a muitos sofrimentos, como, por exemplo, a perda de sua mãe quando tinha 4 anos, a ida de suas irmãs para o Carmelo, a tuberculose e outros problemas de enfermidade nos seus últimos anos de vida. Quando tinha apenas 15 anos, Teresinha estava decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, mas ainda não poderia por causa das regras da igreja. Mesmo assim, ela não desistiu. Em uma viagem feita à Itália, teve a ousadia de pedir a autorização ao Papa Leão XIII para entrar no Carmelo e ele concedeu. Teresinha revelou ao mundo que a perfeição e a santidade podem estar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos com amor. Ela dizia: sigamos o caminho da simplicidade. Nos entreguemos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo, busquemos fazer a vontade de Deus. O zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração. Ela ensina a teologia profunda da simplicidade, a pequena via. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos famosos santos da igreja, mas conseguia fazer pequenas coisas. E eram nessas pequenas coisas que estava o segredo de sua santidade. Pegar um alfinete caído no chão com amor produz fruto de santidade. Em seu leito de morte, com apenas 24 anos, disse suas últimas palavras: Ó, amo, Deus meu, amo-vos.
Após a sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos, que se tornaram mundialmente reconhecidos. Assim, realizou a sua promessa de espalhar uma chuva de rosas, de milagres e de graças por todo o mundo. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Por algum motivo, Santa Teresinha do Menino Jesus inspirou Tiziana de Paula. Tiziana, por algum motivo você foi atraída e você diz no seu livro que a gente é escolhido pelos santos também, não só a gente que os escolhe. Sim, Santa Teresinha é a baluarte do carisma que eu vivo, o carisma da comunidade do Novo Caminho, que é tudo fazer por amor a Deus, né? Então, essa simplicidade de um gesto, de um olhar atencioso, de viver o extraordinário no ordinário da vida. Essa adequação do nosso olhar para isso. Ela traz sempre esse coração aprendiz e tem uma cena da vida dela que nos toca muito. Ela estava lavando a roupa 3 horas da tarde e o suor escorria na testa dela e uma irmã que ela não gostava estava lavando e respingava nela. E ela, ao invés de reclamar, ela disse, são 3 da tarde, é o suor de Jesus que escorre na minha testa, eu não reclamarei. Né? Então, ela traz isso, ela traz essa pequenez de alma, né? Sem se importar muito com coisas grandiosas, mas tornar o pequeno algo gigantesco. Aquela música, O que agrada a Deus, minha pequena alma, é uma, assim, nossa amada Ziza direta, Fernandes, né? Hã? Nossa amada Ziza Fernandes. A Ziza passa aqui de vez em quando. A Ziza fez o pós-fácil do livro, né? Ela que fez o pós-fácil que nós inventamos, né? A Ziza é muito inspirada, né? Tá aqui, ó. No meio dessa velocidade desenfreada em que anda o mundo, encontrar um olhar feminino que deite tão generosamente seu tempo sobre o leito da vida, com tempo qualificado, e ainda resolve dedicar essa peneira preciosa de sabedoria aos seus. É realmente uma raridade. Ela te admira muito. Tiziana de Paula está aqui, minha gente. Eu queria que vocês conhecessem esse livro que, para mim, é um dos maiores presentes que eu pude ter nesse ano de 2022. Realmente, esse livro mexeu comigo, mexeu com a minha espiritualidade. A editora Ângelus, né? Então, angeluseditora.com é através desse endereço que você pode entrar em contato. Daqui a pouquinho, posso pedir mais uma música? Pode. Então, daqui a pouquinho vamos ter mais uma canção. Gente, e daqui a pouquinho também eu queria trazer um trechinho da história de Santa Rita, porque Santa Rita de Cássia também falou ao coração de Tiziana ao longo desse livro. E ela traz alguns ensinamentos. Vem comigo. Santa Rita de Cássia era filha única de um casal de muita oração. Seu maior desejo era ser religiosa, mas como era de costume na época, seus pais escolheram para ela um marido. O escolhido foi Paolo Ferdinando, que acabou sendo infiel no matrimônio e muito violento. O casal teve 2 filhos. E durante o tempo de casada, Rita demonstrou muita paciência e força por tudo que sofreu. Mesmo sofrendo, ela nunca deixou de rezar pela conversão do marido e, através da mansidão e do amor, depois de muito tempo, aquele homem rude e bruto foi transformado. Embora verdadeiramente convertido, Paolo deixou um rastro de violência e rixas entre alguns grupos da cidade. Certo dia ele saiu para trabalhar e não voltou para casa. Rita teve a certeza de que algo horrível tinha acontecido e no dia seguinte ele foi encontrado morto. Tinha sido assassinado. Seus 2 filhos, que já eram jovens, queriam vingar a morte do pai. Então Santa Rita pediu a Deus que não deixasse que eles cometessem este pecado mortal. Logo depois, os 2 ficaram muito doentes e antes que morressem, Rita ajudou os 2 a se converterem. A graça foi tão grande que os 2 conseguiram perdoar o assassino do pai e logo em seguida morreram. Parece estranho, mas a morte dos 2 filhos de Rita quebrou uma corrente de ódio e vingança que poderia durar anos, causando muito mais sofrimentos e mortes. Depois disso,
Santa Rita de Cássia teve a certeza em seu coração de que os três estavam juntos no céu. Assim, tudo tinha valido a pena. Estando sozinha na vida, Rita quis entrar para o convento, mas as irmãs estavam em dúvida sobre a sua vocação, até porque ela já havia sido casada. Certa noite, enquanto dormia, Rita ouviu uma voz chamando seu nome. Ela abriu a porta e estavam ali seus santos de devoção, São Francisco, São Nicolau e São João Batista. Eles pediram que ela os seguisse e depois de andarem pelas ruas, os santos desapareceram. E Rita sentiu um suave empurrão. Ela entrou em êxtase e quando voltou a si, estava dentro do convento, que estava com as portas trancadas. Então as freiras não puderam mais negar a sua entrada. Um exemplo de profunda fé e amor. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. 11h51. Eu estou vendo aqui a Alessandra Moura. Eu estou vendo, viu, que você seguiu a Tiziana de Paula, a Ana Alice, Ana Maria, Andréa, Bárbara, Carlos, Éder, Inácio, Eleusa, todo mundo. Tem uma farmácia, a farmácia Vitória também tá seguindo, a Gelivane está seguindo, está todo mundo seguindo. Amém. Que bom, que momento especial de bênçãos e graças. E você diz assim: Santa Rita de Cássia se apoderou do meu coração feminino ao me mostrar a santidade de meu estado de vida inicial, o matrimônio, na vivência sobrenatural da espera do amor invencível. Pedi a Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, que derrame bênçãos e graças sobre nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, bênçãos, graças. Santa Rita de Cássia, abençoe as nossas famílias. Presença dos anjos. Quero te agradecer. Eu quero te agradecer demais. Meia-noite, vamos fazer um programa completo? Combinado. Canta 1, 2, 3, 4, 5 músicas. Quantas forem necessárias. Então, vou te esperar. A partir da meia-noite, um programa especial. Conta comigo com a presença da autora, cantora, compositora Tiziana de Paula, autora desse livro que é realmente maravilhoso. É maravilhoso. Olha aí, era Deus ali comigo. Obrigado. Obrigada. Pela bênção, né? É um anjo mesmo, né? Recebemos aqui um anjo mesmo, um coração bonito, né? Que Deus abençoe sempre pessoas de coração bonito. Eu estou diante de uma das melhores vozes da música católica, minha gente. A Tiziana está entre as melhores vozes da música católica no Brasil na atualidade. Vem comigo. Sobre nós e abençoa todos. Nesse momento, você estenda a sua mão na direção da minha e nós vamos pedir bênçãos, graças dos céus. No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Príncipe dos Anjos, valoroso guerreiro, São Miguel Arcanjo, eu desejo ardentemente fazer parte do número dos vossos devotos e servos. Por isso, a vós hoje eu me consagro. Ponho-me sob a vossa proteção, consagro a minha família, aquilo que me pertence, e eu peço, São Miguel Arcanjo, que todo mal se afaste da minha vida e da vida daqueles que o meu coração tanto ama. E agora eu pego a intenção, o pedido, o nome de alguém que você queira que seja consagrado a São Miguel Arcanjo. Me entrega essa pessoa. Me dá esse nome. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós. Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, vinde em nosso socorro. Defendei-nos. Amém.